forte, hein? Vamos orar para nós começarmos a estudar a palavra do Senhor. Deus, nós queremos te agradecer por mais uma semana que o Senhor tem nos abençoado. Obrigada pela chuva, obrigada, Senhor, por todas as situações, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, ó Pai. Obrigada pelas circunstâncias, até pelas adversidades. Nós te agradecemos porque em tudo temos que dar graças ao Senhor. Obrigada, Senhor, por esse dia que o Senhor nos deu, por essa noite. Pedimos que o Senhor venha estar conosco, Deus, agora, abrindo as nossas mentes, os nossos corações e movendo em nós a tua vontade, Senhor. Obrigada pela tua igreja, por nós que estamos aqui, por aqueles que por alguma razão não conseguiram chegar, mas que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um, ó Pai. Em nome de Jesus, que te peço e te agradeço. Amém. Bom, vamos então pedir para os irmãos abrirem as suas Bíblias no livro de Romanos 13. Romanos 13, 11 e 12. Romanos 13, capítulo 13, versículos 11 e 12. Pode ter quem achou. Glória a Deus. Vou ler aqui na minha versão. O 11 diz assim: façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia ouve. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Aí numa outra versão diz assim: e digo isso a vós que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Então, para começar essa ministração com esse texto, eu gostaria que nós estivéssemos refletindo sobre inércia espiritual. Então, quebrando a inércia espiritual. O que é inércia, né? Então, a inércia na física é a resistência de um objeto, que um objeto tem de mudar seu estado de movimento. Ou seja, se algo está parado, tente a continuar parado, a menos que uma força externa atue sobre ele, né? Sobre esse objeto. Então, isso acontece também espiritualmente falando. Muitos crentes estão espiritualmente parados, acomodados em uma vida de mornidão e apatia, né? Então a palavra do Senhor diz que nós conhecemos o tempo, já é hora de despertar, porque a gente sabe tudo que está acontecendo no mundo, a gente já sabe, a gente ouve um murmurinho aqui, a gente fala, isso aí eu já sei, né? Isso aí já é cumprimento da palavra do Senhor. Então, ou seja, a igreja do Senhor sabe o tempo que está, né? A gente não sabe a hora exata, mas a gente sabe que tem muita coisa aí para acontecer, que tem coisa grande por aí, né? Então está na hora de acordar. Então a gente não consegue entender como que tem muitos cristãos que estão vivendo nessa vida de mornidão, de apatia, de inércia, estão parados, não conseguem se mover, né? Então, por exemplo, quais são os sinais, né, que a gente pode perceber dessa inércia espiritual? Falta de fome e sede de Deus. As pessoas não têm, ao mesmo tempo que a gente vê alguns, né, se despertando, mas ainda tem, a maioria ainda dorme, né? Então lá em Mateus 5, 6, se os irmãos puderem ficar com suas Bíblias aí, meio no ponto, que eu vou falando alguns textos bíblicos, e aí é interessante a gente estar lendo, né, compartilhando dessa leitura. Mas eu vou abrir lá em Mateus 5, 6, que diz assim, 5, 6: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos, né?
Então a palavra do Senhor, feliz é aquele que tem fome e sede da palavra do Senhor, porque vai ser saciado. Então a inércia, as pessoas que estão acomodadas na sua vida espiritual, elas não têm sentido fome e sede da palavra do Senhor, elas estão apáticas. Outro sinal, né? Será que eu estou vivendo uma inércia espiritual? Acho que é para a gente pensar, para a gente refletir, né? Primeiro, eu tenho fome e sede de Deus? Outro ponto, vida de oração negligenciada. Lá em 1 Tessalonicenses 5,17 diz o quê? Orai sem cessar, né? Ou seja, sem parar. Então, aquele que está na inércia, ele não tem força nem para orar. Ele sabe orar? Sabe. Mas ele não está negligenciando a vida de oração, né? Não está buscando a presença do Senhor como deveria. Tem reação. Outra coisa, outro sinal, a perda do primeiro amor. Lá em Apocalipse 2, 4 e 5. Vamos ver o que diz lá. Apocalipse 2. Diz: contra você, porém, tenho isso, você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Então, a perda do primeiro amor. O que é o primeiro amor? Quando a gente aceita Jesus, aquele momento que a gente tem um encontro com Cristo, né? Tem aquele amor genuíno, aquele amor, aquela fome e sede da presença do Senhor. Quem está na inércia tem essa perda, já não é mais o mesmo, né? Já se acomodou. E estagnação na obra de Deus. Voltando um pouquinho, lá em Tiago 1,22, diz assim. Tiago 1,22. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos, né? Então, estagnação na obra de Deus, a pessoa para de servir, para de produzir frutos, né? Então, essa palavra de hoje, eu acho que é algo que a gente já tem ouvido muito, né? Pastor, o tempo inteiro ele está ministrando, o tempo inteiro a gente está ouvindo aí, pessoas se levantando e trazendo uma palavra assim de, sabe, para acordar mesmo a igreja, né? Então eu acho assim, se é algo que está sendo tão martelado, é porque é urgente, a gente precisa olhar para nós mesmos, né? Será se eu estou nessa inércia? Será se eu estou no processo de entrar nessa inércia espiritual, nessa paradeira espiritual? Será se tem mais algo de novo? A minha novidade de vida, como que é? E aí? Aceitei a Cristo e pronto, vou aguardar Jesus, mas de que maneira que eu vou aguardar a volta do Senhor? De que forma? Então é para a gente pensar. Primeiro, a gente viu o que é uma inércia, os sinais dessa inércia, para a gente começar a observar. Segundo ponto, quais são as causas da inércia espiritual? Quais são as causas da gente ficar parado espiritualmente? Primeiro, o peso da vida e do pecado. Lá em Hebreus 12:1 diz: portanto nós também, pois estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, o peso da vida e do pecado. Então as pessoas, às vezes elas falam que aceitaram a Jesus, que elas são amigas de Cristo, mas elas querem continuar com os seus pecados. Elas não querem ter uma vida de transformação, né? Então, imagine que você está correndo uma maratona e aí você está carregando nessa maratona uma mala cheia de pedras, né? Então, essas pedras que você está carregando nessa maratona, nessa mala, é como se fossem os seus pecados, os pecados não confessados, os pesos emocionais, as distrações que impedem o seu crescimento espiritual.
Então, se você vai correr uma maratona, para você ter cumprir realmente ali aquele percurso, você precisa estar leve, né? Livre de todas as coisas que possam competir ali naquele momento e te tirar do foco. Então, na nossa vida também espiritual, a gente está numa maratona, né? A gente está correndo. Então, a gente precisa se desfazer de tudo aquilo que traz peso para a nossa vida. E o pecado, ele traz peso, né? Os embaraços do pecado trazem peso para a nossa vida. Então, a gente precisa deixar todo esse embaraço para trás, né? Para que a gente consiga correr com paciência a carreira que o Senhor preparou para nós. Outra causa da inércia espiritual, a rotina vazia. Então, lá em Apocalipse 3, 15 e 16, fala assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Hoje foi tão engraçado esse texto que na sala de aula, conversando com os meus alunos na aula de geografia, a gente estava falando nada a ver, né? Sobre desigualdades sociais no Brasil, as migrações internas, quais são as causas das migrações internas no Brasil, né? E aí a gente estava conversando e política, geografia não tem como não entrar política ali na própria didática da aula, na própria administração. E aí, a gente sabe que o nosso país vive num momento muito politizado, né? Mesmo que você não esteja de nenhum lado, você sempre vai perceber isso. Aí um aluno meu falou assim: como que é esse negócio de direita e esquerda? Aí eu falei: meu Deus, ele vai tocar num ponto que eu não queria ter que ficar conversando sobre isso. Eu queria dar minha aula, só dar minha aula, amém. Mas tem, né? Aí eu falei: ele falou assim: se a pessoa não é nem de direita, nem de esquerda, nem centro, esses negócios, e aí? Tem como não ser de nenhum lado? Aí eu falei assim: então, né? Mesmo que você não concorde 100% com um lado, mas você precisa fazer uma escolha. Você não pode ficar em cima do muro. Isso não é só em relação à política, isso é em relação à vida. Você não pode ficar em cima do muro. Aí eu até citei esse texto da Bíblia para ele, né? O que estava sendo dito para essa igreja aqui, né? Essa igreja da mornidão. O que o Senhor faria com essa igreja, né? Essa igreja morna. Então, a palavra do Senhor, ela é clara, né? Que a gente não... ele estava falando aqui, estava sendo dita essa carta para a igreja de Laodiceia, que não era nem fria nem quente. E que, por ser morna, ela seria vomitada, né? Então, esse texto ali, naquele momento, nada a ver aula de geografia entrando nesse texto. Mas, hoje a gente percebe que as pessoas, elas estão vivendo no piloto automático, né? Elas dizem que são de Cristo, mas será que elas estão realmente vivendo com fervor o lado que elas decidiram caminhar? Às vezes a pessoa está na igreja, é crente, tem lá, né, a sua vestimenta de crente, tem lá cumpre a sua rotina de crente, mas será que ela está realmente vivendo com fervor? Será que quando ela ora realmente com prazer? Quando ela lê a Bíblia, ela lê realmente com interesse de entender e de crescer, né? Quando ela vem à igreja, quando ela vem à casa do Senhor, será se ela vem? Será se ela não? Será se nós, se a gente vem à casa do Senhor com paixão mesmo, para entregar o culto devido ao Senhor, o culto que Ele merece, né? Então, às vezes a gente pode passar por esses momentos de mornidão, e a gente tem que ficar em alerta, porque senão... daqui a pouco a gente está vivendo nessa apatia e a gente nem percebe, né? Então, tudo que a gente vai fazer para o Senhor, como que a gente tem feito? Né? Orar, oração, você com Deus, como que tem sido isso? É na leitura da Bíblia, como que é? Então, tudo que a gente for fazer, a gente tem que colocar paixão, porque senão a gente está vindo, o nosso corpo está vindo, mas nossa alma, o nosso espírito está vagando por aí, né? Estou aqui, mas não estou. Às vezes estou numa roda de EBD, mas estou pensando no almoço. Estou culto de quarta-feira, mas estou pensando talvez no jogo do meu time, o que está acontecendo, né? Então a gente precisa observar isso, sair desse piloto automático. Outra causa também é o conformismo e a zona de conforto.
Então, lá em Romanos 12, 2, diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, muitos se acostumam com uma vida cristã sem desafios. Se você está vivendo uma vida cristã que ela não te desafia, alguma coisa está errada, né? Aí eu vou puxar um exemplo de academia, né? Quando você está na academia, você está fazendo um exercício lá, você não está sentindo nada, você fala, eu estou fazendo errado, alguma coisa não está certo nisso aqui. Você pode até ficar feliz porque não está doendo nada, nossa, tá bom, não está doendo, mas por outro lado não está fazendo efeito, porque se não tiver dor ali, não está tendo, né? Não está fazendo efeito. Então, na nossa vida cristã, a gente tem que estar preparado para os desafios. Se a sua vida cristã está assim, ó, mil maravilhas, se está tudo fluindo, a gente precisa parar e pensar, porque às vezes a gente não está, o inimigo não está nem aí pra gente, né? Pra gente no sentido de falar, não vou nem perturbar aquele não, porque, né? Então o inimigo ele vai se levantar contra aquele que está fazendo um rebuliço no mundo espiritual, contra aquele que está agindo, aquele que está tirando almas ali do inferno, pessoas que estão, né, fazendo que a sua vida cristã realmente seja relevante. Então a gente tem que tomar cuidado, se está tudo calmo, tudo tranquilo, e a gente sempre ouve, né? Quando Jesus nos convidou, nos chamou para segui-lo, ele não disse que a gente ia ter vida fácil, né? Então só o fato de você negar a si mesmo e carregar a sua cruz já é um indício de que não é fácil. Porque se tem uma coisa que é difícil é negar a si mesmo. Às vezes a gente pode conseguir outras coisas mirabolantes, né? Mas se você não negar você, a luta, né, é contra ali, ó, contra você todo dia. Então, o nosso maior inimigo somos nós mesmos, né? Então, se você não tem uma vida de desafio, uma vida cristã, se você não está passando por situações que você precisa desenvolver um perdão, né? Porque às vezes a gente fala de perdão, de amor, mas às vezes só no campo da ideia. Você só vai realmente colocar isso em prática quando você tem uma situação que você precisa injetar aquilo ali. Então, como que você vai falar de perdão se quando chega, você não tem nenhuma situação que você precisa perdoar e ou precisa ser perdoado, para você entender, né? Então, a gente tem que observar isso. Então, não se acostumar, não se amoldar aos padrões, né? A buscar a felicidade, a buscar só o contentamento. Não, a estar preparado para o desafio, porque a vida cristã ela é cheia de desafios. Amém, irmãos? Aí tem um exemplo, né? Por exemplo, bem redundante. Uma águia, ela empurra seus filhotes para fora do ninho, porque se eles ficarem ali, o que vai acontecer? Eles nunca vão aprender a voar. Aí a gente fala assim, nossa, que mãe cruel, né? Empurrar os filhos ali. Chega, né? Acho que uma mãe mesmo, assim, humana, falando, às vezes pode ficar um pouco mais, né? De não querer fazer isso. Mas a águia, ela faz isso, porque se ela não fizer, eles vão ficar sempre dependentes dela, né? Então, às vezes, na nossa vida, Deus, ele permite que a gente passe por momentos desconfortáveis para tirar a gente da inércia. Às vezes, Deus olha assim, aí eu lembro sempre da história de Jó, né? Talvez Jó estava numa inércia ali, eu quase entrando numa inércia. E aí, Deus permitiu para ver mesmo, vamos ver se é realmente isso, né? Então, às vezes na nossa vida dá uma calmaria, assim, aí do nada vem um negócio, né? Um monte de coisa, assim, você fala, oi, né? Tô viva. Mas às vezes a gente, por isso que a palavra do Senhor fala que a gente tem que dar graças em tudo. Então tem muita coisa que acontece na nossa vida porque é Deus nos dando um chacoalhão, né? Para tirar a gente, porque Ele nos conhece. Então Ele sabe que a gente está caminhando, Ele sabe ali na linha do tempo onde que nós estamos, como que nós estamos. Então Ele permite muitas situações e a gente tem que agradecer, né? Porque Deus é maior, Deus é bom o tempo todo. Agora a gente vai para o ponto que a gente já descobriu, né? Já falamos sobre o que é inércia, sobre as causas da inércia. E a gente tem que agora descobrir qual, eu falei de um problema. Então a gente precisa agora resolver esse problema. Como? Eu estou na inércia, meu Deus, eu estou entrando nessa inércia, estou nessa paradeira na minha vida, o que eu vou fazer? Preciso, né,
pegar aqui alguns pontos para a gente estar trabalhando. Alguém abra para mim, por favor, em Efésios 5,14. Aí eu gostaria que alguém lesse agora, porque só eu estou falando, isso não está certo. Efésios 5,14. O que diz lá? Um de cada vez. O que é claramente revelado se torna luz, e é por isso que se diz: você que está dormindo, acorde, levante-se da morte e Cristo te iluminará. Amém. É o 14 esse? Todo 14? Ou ele é... É que a versão que eu tenho aqui diz, pelo que diz, aí eu não sei se é a parte B do versículo. Desperta tu que dormes. De novo aqui, ó. Desperta, galera. Vou acordar, tô dormindo. E a gente está dormindo. Já viu pessoas que dormem de olho aberto? Meus alunos todo dia de manhã estão lá. Assim, olhando pra mim, ó. Acorda o fulano, porque o fulano tá aqui, mas não tá, entendeu? Então, tem pessoas que estão assim, aparentemente acordadas, mas elas estão, né? Sonolentas por dentro, né? Elas estão como mortas, não estão reagindo. Então a palavra do Senhor: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá, né? Então acordar espiritualmente significa reconhecer onde estamos e tomar uma decisão de mudança. Então não adianta eu falar assim: não, eu sou crente, a graça do Senhor me basta, aleluia, mas não faz nada, não tá correndo atrás, não está investindo tempo, né? Está deixando a vida, está sendo igual um Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, e a vida está levando mesmo, para longe de Deus. Quando a pessoa acordar, vai falar oi, né? E é o que a gente tem visto. A gente vê tanto escândalo aí de crentes, gospel, famosos, que do nada pra gente, né? Vem assim: fulano desviou. Fulano, ninguém dizia assim, dorme de um jeito e acorda desviado. Não, é um processo, é um negócio lento que está acontecendo, e a pessoa não está percebendo, a pessoa está negligenciando. Então Deus, Ele não nos afasta de nós, é nós que nos afastamos do Senhor. Não, perto está o Senhor, né? Então, desperte para a realidade espiritual. Então, a gente tem que despertar. Peraí, qual é a minha realidade espiritual? Será que eu estou sendo um crente morno? Estou sendo um crente fervoroso? Será que eu estou deixando me levar pela onda de coisas que antes eu defendia, hoje eu já não sei mais, eu já estou meio assim em cima do muro? Será? Será que olhando por esse lado, né? Não tem as pessoas que começam, né? E daqui a pouco elas estão concordando, estão abraçando o pecado. Então, por exemplo, os discípulos lá do Getsemane, quando Jesus estava prestes a ir para a cruz, né? O que Jesus pediu para os discípulos? Ele só pediu uma coisa. O que ele pediu para eles? Para eles orarem, né? Convidou eles para irem com ele. E o que eles fizeram? Eles oraram, talvez estavam cansados do dia, né? Cuidando dos afazeres aqui, porque eles tinham os afazeres dele também, eles andavam também muito para lá e para cá, né? Com Jesus, não tinha carro, não tinha ônibus, talvez estavam cansados do dia, como nós muitas vezes cansamos das nossas coisas, das nossas atividades, das nossas programações, não é verdade? Então eles estavam cansados, né? E o que eles fizeram? Eles dormiram. Eles estavam provavelmente cansados. Só que quando eles acordaram, já era tarde. Quando eles acordaram o acordar, tipo assim, oi, né? Imagina um soldado chegando, porque Jesus estava falando o tempo inteiro o que ia acontecer, mas parece que eles não estavam naquela realidade. Jesus estava falando: gente, vai acontecer isso comigo e tal. E eu não imaginava que seria, talvez imaginava que seria lá para frente. Como hoje a gente fala da volta de Cristo, as pessoas falam: não, mas tem muita coisa
pode ser, né? Fulano ainda, aí quem não é casado fala, ainda tem que casar, tem que formar minha família. Quem está fazendo faculdade, mas eu tenho que me formar primeiro. Então, sempre está pensando lá na frente. Então, quando os discípulos acordaram ali, já era tarde e Jesus estava sendo levado. Então, muitos cristãos, infelizmente, só acordam quando a crise já chegou. Quando a crise se instaura, aí o cristão fala, oi, o que está acontecendo? Orem por mim. O crente 6 horas? 6 horas por mim? Né? Por quê? Porque está dando sinais, a sua vida cristã está dando sinais, mas a pessoa não está ligando, está deixando a vida acontecer, né? Então nós precisamos despertar para a realidade espiritual. É igual quando a gente está de manhã cedo, eu acordo 5h10 da manhã, e antigamente para chegar às 7 horas na escola, irmão, porque quem tem filho, quem tem que organizar, enfim, tá? É o meu jeito, eu acordo nesse ritmo, porque eu tenho uma rotina, né? Então, se eu acordar depois disso, eu vou chegar atrasada, vai dar tudo ruim para mim no caminho. E aí, antigamente, o ano passado, a Aurinete de 2024, acordava um pouquinho mais tarde que isso. Só que eu colocava o meu relógio para despertar esse horário, e eu ia apertando soneca, toda hora. Não sei quem aqui gosta de apertar o soneca, mas né? Aí eu levantava 5h30, mas eu ia apertando o soneca, de 8 em 8 minutos, era o tempo lá. E aí era a forma que eu ia acordando, devagarzinho, né? Então imagina que quem coloca, né, fica apertando o soneca várias vezes, ou seja, Deus está tentando chamar a gente. Ei, acorda, me busca, vem me buscar. Vem aqui, quero mais intimidade com você. Deus está te chamando, Deus está te alertando. E a gente está só apertando soneca lá. Daqui a pouco, Senhor, só mais um pouquinho. Deixa para mim só mais um pouquinho, eu estou cansado, né? Já vou, igual o filho quando fala para a mãe, já estou indo. Então, às vezes a gente ignora os sinais que o Senhor vai nos dando. E aí a gente vai entrando nessa inércia. Quando a gente vê, a gente já não tem força para levantar, né? Então, o que a gente precisa fazer? Responder ao chamado de Deus. Não esperar o momento perfeito. Porque o momento perfeito, ele nunca vai chegar. Então, a gente tem que responder ao Senhor, né? Outra coisa, falando de escola, né? Aluno que dorme em aula. Tem muito aluno que dorme na hora da aula, perde explicações, depois não entende a matéria, depois vai mal na prova. Isso é uma realidade minha, né? Então, eu já tenho que ficar acordando toda hora, falando. Esses dias um aluno meu falou assim, tem como ligar para minha mãe e vir me buscar? Eu falei, por que? Você está passando mal? Não, eu estou com sono. Eu falei, me poupe, né? De manhã cedo, uma hora dessa tem que ouvir isso. Né? Então, na nossa vida também é assim, né? Às vezes, muitos cristãos estão fisicamente aqui na igreja, o pastor está ali, pregando a palavra, na IBD o professor está ministrando, nas quartas-feiras, e as mensagens que o pastor passa no grupo, tá lá, Deus tá alertando lá, né? E as pessoas estão dormindo, sem absorver, né? Aí fala assim, meu Deus, como está demorando essa mensagem? Aí às vezes, né? Tem gente, às vezes a pessoa só se alimenta uma vez, só vem uma vez na igreja na semana. Aquele alimento que ela tem para a semana inteira. E a gente fala também muito isso para as crianças, né? Imagina a competição, você competir com o mundo, ainda mais para as crianças, de tanta coisa aí atrativa ali fora, e a criança vem e fica 1 hora no culto infantil. Não tem como, né? Produzir frutos. Não tem como. Olha a competição. A criança fica quantas horas em frente do celular? Quantas horas em frente da televisão? Quantas horas na escola? Muitas vezes absorvendo coisas, né? Que não devem absorver. E às vezes na igreja, aí a gente ainda tem aquela questão de disciplina, até você conseguir expor a palavra. Porque para o adulto a gente até ignora, né? Se o adulto não está ali, você continua. Mas uma criança, se uma criança não estiver ali no ambiente, você tem que acalmar ela para que todos, senão acaba atrapalhando todos os outros, né? Então, é um desafio para nós, para quem trabalha com criança, para ter a atenção da criança ali. Um outro exemplo imagina um incêndio na casa do lado, e você grita para o seu vizinho sair dali, né? Que ele está pegando fogo na casa dele. Você começa a gritar,
gritar e ele não sai. Não é uma catástrofe, né? Então, infelizmente, também muitas pessoas estão dormindo e os sinais estão aí, os alertas, né? Quanta coisa tem acontecido e as pessoas continuam dormindo, né? Então, por exemplo, a pandemia foi um sinal, né? Um mega sinal. E aí? As pessoas mudaram? Pelo contrário, né? Muitas pessoas aproveitaram a onda da pandemia para dormir mais ainda, não é verdade? Porque tem muitas igrejas que ainda não entraram, né? Muitas igrejas perderam um pouco com relação a isso, daquelas paradas. E pelo que eu estou ouvindo burburinhos, não sei se é verdade, tá? Ouvi, mas dizem que tem alguma coisa vindo também nesse sentido aí de pandemia, de não sei o que. São os rumores, são os sinais. A gente, nada nos surpreende, nada pode nos surpreender. Haja o que vier, venha o que vier, a gente tem que estar preparado, né, para subir, se Cristo vier nos buscar agora, e de estar preparados, enfim. Então nós precisamos acordar. Então a gente precisa pedir para que o Espírito Santo venha abrir os nossos olhos espirituais, para que a gente possa acordar a tempo de discernimento, né? Então, outra coisa, a gente precisa deixa eu ver aqui, buscar o fogo do Espírito Santo. Então lá em 2 Timóteo 1,6 fala: por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Então a gente precisa reacender esse fogo. De que maneira? Orando mais, buscando mais, envolvendo-se mais com Deus. Então tudo aquilo que é para crescimento seu, invista. Tudo aquilo que é para você estar mais reavivado, invista. Invista nisso. Às vezes as pessoas investem em tantas coisas aí que não trazem retorno, e se trazem retorno é para essa vida. Quando você investe tempo com o Senhor, você está investindo na eternidade. E as pessoas negligenciam isso, as pessoas ignoram isso. Retome a prática das boas obras. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Então, servir no reino, o serviço, o ser servo, ativa a nossa fé e nos mantém em movimento, né? Então, tem que servir. A gente precisa tomar essa postura de servo, de estar pronto para servir ao Senhor, com cuidado, não achando que porque eu estou servindo, às vezes a gente está servindo muito, mas está deixando de ter contato com o nosso Senhor. Então não é eventos, né? Não é você estar somente ativo na igreja, mas você tem que ter aquela sua vida íntima com o Senhor, aquela sua vida devocional com o Senhor. É isso que faz diferença no final, né? Vamos lá. Deixa eu ver então, como que a gente pode provocar um movimento na nossa vida espiritual? Retomar a disciplina da oração. Então, assim como um atleta, eu estava até comentando com a Nicole esses dias, a Nicole está nessa onda de ginástica olímpica, né, admirando os atletas, e eu falei assim: Nicole de Deus, como que tem aquela atleta que tem um irmão que era da ginástica, né, tem todas as ginastas que já passaram, como que elas tiveram uma transformação assim no corpo delas. Eu falei: gente, se tá ruim para elas, imagina para mim, né? Falei: ó, Daiane dos Santos, né? Perfeita na ginástica. Como tá o nome da Daniela Hipólito também. E aí eu vi esses dias, eu falei: meu Deus, como que mudou demais. Ou seja, se a pessoa para de praticar, o atleta, para ele estar sempre em forma, né, para ele ter um bom rendimento, ele precisa sempre estar ativo, precisa estar praticando, né? Então, por exemplo, quem está na academia, que está lá, conseguiu atingir ali um físico, se parar de ir, para de ir por um tempo, você vai ver tudo despencando de novo, tudo aí, para recomeçar de novo é mais difícil, né? Então a gente precisa ter, na oração também a mesma coisa, né? A gente precisa ter a disciplina, retomar, para que o nosso espírito fique forte. Nós temos que ler a Bíblia com fome e sede de revelação. Então, uma pessoa que está com fome, ela não vai recusar comida. Se você der comida, ela vai querer. Então, se nós temos fome do Senhor, a gente vai querer também.
se alimentar da palavra dele, mas a gente tem que ter fome, a gente tem que ter essa vontade. Envolva-se no serviço a Deus. Então, o músculo parado atrofia. Então, nós somos membros, né, do corpo de Cristo. Então, se um membro está parado, vai atrofiar. E pode até enfraquecer os outros que estão ali perto também, ali do lado. O jejum também, né? Quero mais do Espírito Santo. Eu vi um pastor esses dias falando sobre o jejum que eu achei muito interessante. Ele falou assim, às vezes a pessoa está jejuando, ela quer jejuar porque ela quer alcançar uma bênção. Ele fala, não, você não tem que jejuar com o propósito de alcançar alguma coisa material, você tem que jejuar para você ter mais Espírito Santo com você. Esse tem que ser o desejo. Você não pode ficar barganhando com o Senhor, né? Eu vou jejuar porque eu quero aparecer uma enfermidade na família, então eu vou jejuar porque eu quero a cura. O objetivo final não pode ser esse. O jejum, ele tem que ser para você com Deus, para vir esse reavivamento em você, né? Então o foco, o jejum tem que ser praticado, mas você tem que saber o foco, por que você está fazendo aquilo, né? Então, como a gente limpa o nosso corpo também de toxinas, o jejum ele limpa a nossa alma das distrações. Então o jejum é o quê? Não é só o jejum, não é só ficar sem comer. Ficar sem comer a gente chama de dieta, é outro nome. Então o jejum não é só você ficar sem comer, é você investir um tempo ali de realmente menos de você e mais do Senhor. Então como que é esse menos de você e mais do Senhor? Mais oração, mais leitura, mais consagração, né? Então focar no seu espírito, para que você possa estar sensível à voz do Senhor. Então o objetivo do jejum tem que ser te deixar sensível à voz do Senhor, porque Deus está falando o tempo inteiro, Deus está mostrando o tempo inteiro, mas às vezes a gente está tão assim, cheio de coisas, distrações na nossa vida, que a gente não ouve. Então você precisa tirar isso de você, né? Focar realmente em buscar a presença do Senhor. Certe-se de pessoas que te impulsionem espiritualmente. Então, dentro de uma churrasqueira tem carvões, né? Só um carvão que tem? Só um carvão é suficiente para aquecer uma churrasqueira? Precisa de outras ali, né? Precisa de outros carvões ao redor. Então, se tiver só um carvãozinho na churrasqueira, o que vai acontecer com ele? Vai apagar. Então a gente também tem que estar cercado de carvãozinhos cristãos, né? Irmãos do fogo ali, para que você não apague, para que você possa se juntar ali e realmente acender ali aquela fogueira, né? Então a gente precisa se cercar de pessoas assim, que estejam buscando também o mesmo propósito, né? Que te impulsione espiritualmente. Confie na ação do Espírito Santo. Então lá em Zacarias 4:6 diz, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então o Espírito Santo, ele é o motor que vai quebrar essa paralisia aí espiritual. Só que a gente precisa a gente precisa permitir que ele nos conduza a isso. Então, por exemplo, um barco, né? O barco, a vela pode ter um bom casco, pode ter remos e tripulação. Mas se não tiver vento ali, o que vai acontecer? Não vai sair do lugar, né? Vai ficar parado. Então o Espírito Santo é como esse vento, né? Que impulsiona a nossa vida espiritual para frente. Então a gente precisa buscá-lo com intensidade. A gente precisa se render ao Espírito Santo e permitir que ele guie a nossa vida. Que ele guiando as nossas vidas, a gente vai abandonar tudo aquilo que é resistência, tudo aquilo que é desculpa para a gente não crescer. Indo para o final, tá? Qual que é o desafio final para a gente sair da inércia espiritual? O maior problema da inércia é que ela não se resolve sozinha. Você precisa de uma força externa para te mover. Então, estou entrando numa inércia, estou sentindo que a minha vida está ficando parada, minha vida espiritual. Estou indo na igreja? Estou indo na igreja, mas diminuir, já não vou tanto mais como eu ia antes. Se eu vou na EBD, já não vou no culto à noite. Se eu vou no culto à noite, já me programo para não ir na EBD. Eu estou negociando as coisas, né? Já não tenho prazer de estar nas quartas-feiras. Na sexta-feira vou, mas porque tem uma janta no final. Enfim,
Cada um sabe de si, né? Se eu já acho que estou entrando numa inércia, então eu tenho que pensar, eu tenho que fazer algo rápido, algo para ontem. Então, um desafio aí para nós, para todos nós, né? Para que a gente não caia nessa inércia espiritual. O pastor deu um desafio de oração no nosso treinamento, na nossa escola de líderes, para a gente orar 10 minutos, todo dia. E dentro desses 10 minutos de oração, a gente tinha que orar. Eu não sei a ordem, tá, pastor? Eu vou falar, então só me perdoa aí. O importante é que a gente está orando, né? A ordem Deus organiza lá pra gente. Orar, pedindo perdão pelas nossas falhas, reconhecendo quem nós somos, né? Que nós somos maus, reconhecendo, dizendo, ó, eu sou isso, aquilo, né? Pedindo a misericórdia do Senhor. Orando pelos nossos familiares, pela nossa casa, pela nossa família, orando também pelo ministério que eu atuo, né? Para que Deus nos dê sabedoria, discernimento, nos dê condições, não é isso? Nessa área, né? Tá certo na ordem? Opa, gabaritei então. E o desafio é permanecer nesse, né? O pastor deu esse desafio para os que estão fazendo o curso de líderes, mas a gente estende esse desafio para toda a igreja. Por quê? 10 minutos passa tão rápido quando a gente está no Instagram, passa tão rápido quando a gente está na televisão, quando a gente está no shopping, nossa, passa muito rápido. Mas quando você começa a orar, vem um monte de coisa na cabeça, né? Você começa a orar, aí entram uns pensamentos. Aí você começa a pensar no que você vai fazer. Se você faz isso de manhãzinha cedo, o sono está ali te perturbando. É uma luta, é um desafio. Mas é um desafio que compensa, criar um hábito. Então orar pelo menos 10 minutos todos os dias. Então se você já ora 10 minutos, aleluia, glória a Deus, aumente o seu tempo. Vai ficar nessa comodidade aí, de algo que você já está, igual na academia, quando você está lá no peso. Eu estou pegando 20 quilos ali. Você vai continuar 20 quilos a vida toda? Vai fazer o que na academia? Você tem que fazer o quê? Ir aumentando o peso, não é verdade? Quem são os frequentadores de academia aqui? Você tem que ir aumentando, né? A Marli tem que começar. Não sabe como vai começar em qual, Marli? Né? Então a gente tem esse desafio. Então se eu já estou conseguindo 10 minutos, vou aumentar mais 5. Eu ainda estou nos 5 minutos, então vai para 10, irmão, né? Então a gente tem que se desafiar. Outra coisa, leia e medite na Bíblia diariamente. Mas gente, começar a Bíblia, a leitura em Gênesis, depois em Êxodo, meu Deus, começa então em Salmos, irmão, ou vai para Provérbios. Mas não procrastine, não deixe para o ano que vem, não. Ou às vezes a gente fala assim, não, eu vou começar a ler a Bíblia agora só em janeiro do ano que vem, porque já está em março quase. Não, começa agora. Tem um site que eu conheço, tem muitos desafios. Você pode ler a Bíblia em 42 dias, em 42 semanas, enfim, tem para todo gosto desafio. Então a gente tem que buscar, né? Jejuar pelo menos um dia. Nessa semana, consegue? Pelo menos nessa semana já colocar em prática? Porque se a gente falar assim, semana que vem eu começo, segunda-feira eu começo, mas segunda-feira não vai ser o nosso bem bolado ali, nossa comunhão ali na casa, que vai ter comida? Não acho um dia legal não, né? Bom, aí um desafio maior, né? Vou começar um desafio mais, né, de boa, mas enfim. Evangelizar ou encorajar alguém espiritualmente. Eu tenho certeza que você conhece algum irmão ou irmã que não está tão firme, que você tem sentido a ausência dessa pessoa na igreja. Um desafio para você na semana: liga para essa pessoa, manda uma mensagem para ela, né? Mostra para ela que você sentiu a falta dela. É um desafio. Porque o que a correria do dia fala? Não, depois você vê isso e o tempo vai passando. E a pessoa que ela se sente assim, não pertencida, o que ela vai fazer? Ninguém sentiu minha falta. Eu já não estava querendo ir mesmo. Ninguém sentiu minha falta. Essa é a deixa, né? Então, se cada um de nós nos desafiarmos a ligarmos para alguém, pense em alguém. Domingo mesmo, a igreja faltou muita gente, não faltou? Faltou. E aí?
Lembra de alguém que faltou? Você sabe o motivo pelo qual essa pessoa faltou? Não? Então, esse é o desafio. Vamos mandar uma mensagem para essa pessoa, perguntando: e aí, fulano, como você está? Senti sua falta, né? Ou evangelizar uma pessoa, convidar uma pessoa, oportunidade. O congresso está chegando aí, uma oportunidade de convidar alguém para vir à igreja, um jovem para vir no culto do jovem, no sábado, né? Retomar ou iniciar um serviço na casa de Deus. Ah, eu servi ao Senhor nisso aqui. Vamos voltar, né? Então, para sair da inércia, é bom a gente retomar isso. Porque quando a gente está servindo aos irmãos e servindo a igreja, a gente está ativo, a gente vai se fortalecendo, o Senhor vai fortalecendo. Eu lembro de anos passados na minha vida, que eu olho para trás e digo: meu Deus, como que eu consegui? Como que eu consegui vencer isso? Eu estava lembrando esses dias, na época que eu fazia o seminário, eu chegava em casa meia-noite, porque eu vinha de ônibus. Pegava o ônibus ali na Mato Grosso, se eu perdesse aquele ônibus, meu Deus, meu desespero era não perder aquele ônibus. Então, assim, no primeiro ano do seminário, eu vinha de ônibus, né? E aí, mas era uma correria para mim, mas foi um período de muito crescimento. Eu trabalhava ali na Rio Grande do Sul, na época, trabalhava no consultório médico, e aí eu ia a pé, lá do consultório, ali perto do antigo Walmart, na Rio Grande do Sul, quase esquina, ia a pé até o seminário. A magreza, eu nem precisava caminhar, mas eu era magra, que eu precisava caminhar e caminhava demais, né? E eu ia para o seminário, e daí saía de lá às 10 e pouco, mas os ônibus da vida aí, que demoravam um ano para passar no terminal, eu chegava em casa perto da meia-noite. Mas é um tempo que eu não lembro de cansaço. Eu era cansada? Era, porque quando eu ia de manhã cedo trabalhar, eu ia cochilando o ônibus inteiro. Aí eu descia na Afonso Pena e ia a pé até o consultório. Então foi um tempo assim que era muito puxado. Mas foi um tempo para mim de muito crescimento, porque eu estava sempre envolvida na obra do Senhor. Então, estava no seminário, mas estava ajudando também ali a missão, que era a missão da Igreja Batista do Rita Vieira, né? Acho que é mais ou menos no período que ele estava aqui, estava lá também. Ela começou em 2002, a missão Batista lá, do Rita Vieira. Então, começou em 2002, lá naquela ruazinha ali, na rua da casa da Carol, perto ali daquele posto de gasolina. E aí, servi lá o tempo inteiro, começando a igreja do zero ali, a missão. Então, é um tempo de muito trabalho, mas é um tempo que eu vi que foi de muito crescimento, né? Então, assim, não é a correria, não é as coisas da nossa vida. A gente pode trabalhar, a gente pode continuar fazendo nossas coisas, mas a gente não pode deixar de estar ativo na obra do Senhor, porque é um tempo de crescimento para nós. Coisas que você nem imagina, o Senhor vai te preparar, né? Então, conclusão, irmãos. Hora de despertar. Então, o tempo está avançando, a gente já está entrando para março, tá? Ontem era dezembro, não sei se vocês perceberam, mas ontem era tipo dezembro. A gente já está entrando para março. Daqui a pouco a Marta, o pastor, a família vão viajar, estão ansiosos pela viagem, né? Mas vai passar assim voando também, tá? Então vocês aproveitem, porque assim demora um ano para chegar, mas quando chega. Então o tempo está muito rápido, o tempo está correndo. Isso nos lembra uma coisa, que a volta de Jesus está mais próxima. Cada dia que passa, a volta do Senhor está mais próxima, mais perto do que nunca. Então hoje, a gente não pode dar o luxo de ficar cochilando. Hoje a gente não pode dar o luxo de ficar nessa inércia. Então você tem que perceber se você está nessa inércia até agora, porque a partir de agora é um tempo muito perigoso para a gente entrar numa inércia espiritual, né? Então a decisão é nossa. Então a gente também tem um texto que fala: cuidado aquele que acha que está de pé, né? Então a coisa não acontece assim. A gente tem que perceber o que eu às vezes estou negligenciando ali. Talvez às vezes eu estou permitindo que a inércia chegue devagarzinho na minha vida. Não estou totalmente estagnado, mas eu já estou tendo sinais de alguma paradeira espiritual em algum ponto. Então eu preciso ficar em alerta, né? Em alerta, despertar para que eu não venha dormir. Às vezes a gente dorme e não vai acordar mais. Só vai acordar no grande dia, e aí já vai ser um pouco tarde. Misericórdia de nós, né? Então essa é a palavra, irmãos. Desculpa aí o tempo, mas que a gente possa juntos, né, um ajudar o outro em oração,
dando a mão um para o outro, buscando aqueles que a gente percebe. Talvez a palavra não foi para a gente, no sentido de que a gente está, mas talvez para a gente ter condições de ajudar alguém do nosso lado que está entrando numa inércia espiritual. Amém? Eu gostaria que tivesse muito mais pessoas aqui, né, para receber essa palavra. Acredito que a palavra que o Neto mostrou foi excelente, né, em profundidade, em conteúdo, em relação ao propósito para a qual ela foi pregada. E eu acredito que Deus abençoa muita gente que vai ver pelo YouTube, né? Eu acredito que essa mensagem vai chegar no coração de muitas pessoas, mas hoje realmente faltou bastante gente e a gente sente realmente a falta das pessoas aqui no culto de quarta-feira, porque é um culto muito abençoado, um culto onde as pessoas se dispõem a se prepararem o estudo, a dar o melhor de si e daquilo que tem recebido da parte de Deus para compartilhar com a igreja. Então vamos orar nesse momento e sexta-feira começa o nosso congresso. Então nós já estivemos aqui nesses dias, ontem ficamos aqui até 10 horas da noite, o Rodrigo veio, colocou o ventilador ali, nós lavamos o templo lá fora, trocamos as lâmpadas lá de fora que estavam queimadas, enfim, temos uma geral na igreja para deixar ela o mais preparada possível para esse congresso. Pretendemos colocar cadeiras, né? Principalmente para o culto de sábado, que a gente acredita que vai vir muita gente, muitos jovens, mas o que nós queremos é a participação dos irmãos e o trabalho, né, irmãos? Nós temos que trabalhar, temos que ter alegria em trabalhar na obra do Senhor. Então, aqueles que podem fazer alguma coisa nesse congresso, se tiver que fazer uma cantina, faça com dedicação, com amor. O Ministério de Louvor que vai tocar na sexta e no sábado, na sexta e no domingo, faça com amor, com dedicação, com zelo. Graças a Deus, o Ministério de Louvor tem sido uma bênção na vida da igreja. Domingo foi bênção, e todos os domingos têm sido bênção. E o que eu espero é que todos nós estejamos com esse coração verdadeiramente comprometido e responsável no sentido de fazer o melhor para o Senhor. Vamos orar então nesse momento, para os seus olhos, vamos estar colocando a nossa vida diante de Deus e esse congresso também diante de Deus. Querido Deus e Pai, nós queremos te agradecer por esta noite, pela palavra tremenda que o Senhor ministrou aos nossos corações através da Audinet. O Senhor tem usado ela, ó Deus, de maneira tremenda na palavra, continua, ó Deus, usando e fazendo dela um instrumento em tuas mãos, Pai. Abençoa cada vida que aqui veio nessa noite e todos que estarão, ó Deus, recebendo essa palavra através do YouTube, meu Pai. Que essa palavra possa chegar ao coração de muitas pessoas e fazer um grande reboliço espiritual. Nós pedimos que o Senhor abençoe o congresso, que começa na sexta-feira, que realmente venha um grande número de pessoas, não somente os membros da igreja, mas outras pessoas que não fazem parte da igreja, mas que estarão aqui para serem ministrados pelo Senhor dentro do tema que foi proposto, meu Pai. Temos um coração no céu e os pés na terra. Deus abençoa, Senhor, meu Pai, todos os preletores, que nenhum deles, ó Deus, falte no dia e na hora marcada em que eles se comprometeram a estar aqui para serem usados pelo Senhor. Que o inimigo não tenha ação alguma sobre a vida deles. Abençoa também, ó Pai, o pessoal da banda que se comprometeu a estar aqui no sábado, conduzindo o louvor ao Senhor dentro deste lugar. Nós oramos por todos que vão ministrar e por todos que serão ministrados, colocando todos em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém.